Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Antes de mais nada, um convite a vocês. Na próxima terça-feira, dia 8 de dezembro, vou ter a honra e o prazer de receber lá na Hora do Chá, no meu outro programa de entrevistas, o economista e professor da PUC, Marcelo Klötzl, que vai conversar conosco, esclarecer nossas dúvidas sobre a pauta econômica, sobre todo esse imbróglio econômico que o nosso país já vive há tanto tempo. Assim fica o convite, venham, participem, façam seus comentários, tirem suas dúvidas com o professor, vai ser um momento de muito esclarecimento para todos nós, espero eu. Então, nos vemos na próxima terça, dia 8, às 9 da noite, aqui no canal, ao vivo com o professor Marcelo Klötzl. E vamos ao nosso tema de hoje, que não poderia ser outro que não o assunto do dia. E o assunto do dia é simplesmente a reeleição nas casas legislativas, tema que foi parar no colo do judiciário. Como vocês devem estar acompanhando na mídia, o nosso Supremo hoje, mais uma vez, começou a rasgar a nossa Constituição em 1000 pedacinhos, desrespeitou, ou pelo menos começou o processo de desrespeito, de desconsideração ao teor literal de um dispositivo da nossa Constituição. Segundo o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata do estabelecimento das mesas diretoras, da votação, do mandato por 2 anos, esse texto constitucional dispõe com todas as letras que é vedada a recondução para o mesmo cargo, traduzindo para um português muito raso, simples, português de escola primária. É proibida a reeleição. Contudo, os nossos ministros da Suprema Corte, que se acreditam eles mesmos supremos, parecem encarar a Constituição ou vários dispositivos dela como um mero detalhe. E foi exatamente isso que se depreendeu do voto inicial, do voto do relator do caso, ministro Gilmar Mendes, que desconsiderou por completo esse teor do dispositivo constitucional e afirmou que a reeleição é uma exigência do próprio princípio democrático e começou a citar exemplos do direito comparado, foi lá ao parlamento inglês, foi ao parlamento norte-americano, esquecendo desse detalhe ínfimo que há um dispositivo na nossa Constituição muito expresso e que, contrariamente ao que ocorre com outros dispositivos da Constituição, que delegam a matéria, às vezes, a leis ordinárias, a leis complementares, a outras leis, não, nesse caso, a Constituição trata expressamente e veda, ou seja, proíbe a reeleição. E aí, onde a Carta Magna, a lei maior do país, proíbe, não cabe ao julgador permitir. Se o senhor Gilmar, porventura, discorda desse dispositivo da nossa Constituição, ele que trabalhe para propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para mudar esse dispositivo dentro do Estado de Direito. Mas, em hipótese alguma, pode um juiz, muito menos um juiz de uma Suprema Corte que deveria guardar a nossa Constituição, ele não pode simplesmente chegar e menosprezar um dispositivo expresso da Constituição como se esse texto não existisse. Eu sei que a nossa Constituição é muito falha, é uma Constituição estatista, intervencionista e tem que ser modificada em diversos aspectos, mas modificada por emendas constitucionais e tem que ser respeitada na forma em que estiver em vigor, na forma da sua vigência. Portanto, não cabe a um juiz, muito menos a um juiz
de uma corte superior desrespeitar um princípio constitucional. Mas talvez essas pessoas sejam arrogantes o bastante para achar que estão acima da lei, inclusive acima da própria Constituição que eles juraram defender, que eles juraram zelar, salvaguardar. E ao desrespeitar um dispositivo expresso da lei maior do país, o Supremo, ou pelo menos os membros que já votaram nesse sentido, rasgam a lei maior e rasgam toda a legislação do país, contrariam o próprio princípio do Estado de Direito. E ao agirem dessa forma, acabam menosprezando o próprio poder legislativo. Porque pensem aqui comigo, para que serve um legislativo que promulga normas que posteriormente vão ser totalmente desrespeitadas, totalmente desconsideradas? Para quê? Para que manter em funcionamento casas legislativas para promulgarem leis a serem negligenciadas depois pelo judiciário, já que a própria Carta Magna, a lei maior do país, está sendo desrespeitada? Que o dirá as leis de hierarquia inferior? Então, para que manter um legislativo operante? Da mesma forma, essa conduta desses ministros do Supremo deslegitima o próprio Supremo, porque mostra pessoas ambiciosas, pessoas muito arrogantes, pessoas que se acham a verdadeira encarnação de deuses na Terra e que se sentem autorizadas plenamente a pegar a Constituição e a rasgá-la. Portanto, todo o meu repúdio aqui à conduta desses ministros que votaram favoravelmente à reeleição nas casas legislativas. E como não poderia deixar de ser, dentre essas condutas repugnantes, ousaria usar esse adjetivo, acho que se destaca a conduta do senhor Cássio Nunes, o recém-chegado à corte, cujo voto foi o mais teratológico de todos. Por quê? Porque Cássio acompanhou o relator, mas não na íntegra, acompanhou onde mais lhe convinha, autorizou apenas a reeleição no Senado e rejeitou a possibilidade de rejeição na Câmara. Ao atuar dessa forma, Cássio acabou se mostrando um verdadeiro vassalo, um criadinho bem servil de Bolsonaro, que o nomeou e que não tem interesse algum na reeleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados, como vocês devem estar acompanhando. Dessa forma, nem de longe se comportou como um juiz, mas apenas como um criadinho de quarto do primeiro mandatário do país. E tudo isso, todo esse escárnio vai resultar exatamente em quê? Infelizmente, em nada, porque essas pessoas continuarão julgando, continuarão desfrutando do seu poder supremo, até porque a instituição que poderia coibir um pouco esses abusos é o Senado, cuja maior parte dos membros está muito bem conluiada com esses ministros, com esses membros do judiciário. Tanto assim que há pedidos de impeachment na Casa, no Senado Federal, contra vários ministros do Supremo, dentre os quais o próprio senhor Gilmar Mendes, senhor Dias Toffoli, senhor Lewandowski, mas que estão muito bem arquivados, muito bem engavetados na mesa de Alcolumbre. Observem vocês. Dessa forma, em vez de termos um Senado atuante, um Senado que funcione como um verdadeiro freio aos desmandos de outro poder, nesse caso do Judiciário, temos um Senado plenamente conivente, temos apenas trocas de favores entre os poderes e não um poder controlando o outro dentro dos mecanismos da legalidade e dos mecanismos institucionais, como deveria ocorrer. E é nesses momentos que a gente se dá conta da enorme relevância da escolha de bons mandatários, de mandatários mais
qualificados, mais comprometidos com um programa ético, com um programa de seriedade, que não aceitem esse tipo de conchavo, que realmente possam nos representar no Senado Federal, sob pena até de um eventual recall, que eu tenho defendido muito aqui no canal, já falei a respeito, é um instituto que existe em direitos estrangeiros, mais especificamente no direito americano, que é o direito do nomeante do povo de destituir pessoas que forem infiéis àquele mandato no espaço público. E aí sim, caberia recall contra esses mandatários ineficazes, contra esses mandatários muitas vezes conluiados nessas artimanhas todas, e venho defendendo sobremaneira aqui no canal esses institutos que favoreçam a democracia direta, uma maior participação popular nas escolhas e que não nos deixem totalmente isolados como simples cordeirinhos pagadores de impostos, assistindo inertes ou bastante impotentes a todo esse escárnio para conosco. E o pior, às nossas custas, isso é sempre bom lembrar. Então, que tal nas próximas eleições? 2022 está a caminho, está mais perto do que a gente pode imaginar. Que tal nas próximas eleições gerais ter isso em mente e estudar as propostas dos seus candidatos, estudar o histórico daquela pessoa, estudar o histórico do partido, se é um partido com perfil fisiológico, se é um partido que prega respeito a gastos públicos, respeito com o dinheiro público, respeito com o direito dos mandantes, ou melhor, dos votantes, das pessoas que colocam os mandatários no poder. Então, analisem tudo isso, vamos analisar tudo isso, temos tempo para tentar formar uma geração um pouco renovada de políticos e dessa forma vamos tentar ter um pouco mais de voz no poder, uma voz que possa coibir esses desmandos inaceitáveis. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.